Graça e paz sobre a tua vida. Precisamos entender a obra de Deus em nosso favor. Precisamos compreender o seu amor por nós. Precisamos compreender o que Cristo fez por nós. Ele nos fez irmãos. Toda a sua obra, todo o realizar da vontade do Pai foi para que de unigênito passasse a ser primogênito de muitos irmãos. E isso é extremamente importante compreendermos, pois merecedores não somos. Não somos merecedores dessa graça. Não somos merecedores do amor de Deus, nem dignos em qualquer ato que possamos fazer. Por isso não se trata de uma religiosidade, não se trata de querermos buscar satisfazer, agradar a Deus para sermos recompensados. Não é isso. Ele nos chama para fazermos parte da sua família, para sermos um com Ele. E isso que a gente precisa entender, esse aspecto é muito importante a gente entender, pois muda a perspectiva com que a gente olha as coisas, como que a gente vê as coisas do reino de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 2, no verso 11, a gente lê assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, isso referindo a Cristo, com relação a nós, ele nos chama de irmãos. E do 14 ao 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse é o aspecto que a gente precisa entender. Cristo nos libertou da morte, da separação eterna de Deus. Ele nos reconciliou com o Pai. Fomos adotados como filhos. E isso é resultante de uma oferta de amor, do amor do Pai em nosso favor, que dá o Filho, do Filho que se entrega em nosso favor para que nós pudéssemos ser reconciliados, reconduzidos à presença de Deus, de nosso Pai, para que, conhecendo-o, a gente pudesse expressá-lo neste mundo. Quando entendemos isso, que Cristo é a expressão do Deus invisível, que Ele é a revelação, a manifestação exata do seu ser, de quem Ele é, e que Ele veio para revelar o Pai ao mundo. E mais do que isso, ao nos reconciliar por meio da graça de nosso Pai, e por meio dessa oferta que Cristo fez em nosso favor na cruz, ou seja, quando cremos nisso, que somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos filhos, nos tornamos como Ele. Ele nos dá da sua natureza, da sua vida. Ele nos capacita, nos habilita para vivermos como um filho de Deus neste mundo. Temos da natureza de Deus, somos coparticipantes dessa natureza. Não porque fizemos algo que merecêssemos, mas por causa do seu amor e da sua graça em nosso favor. E por nos submetermos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas principalmente reconhecendo e entendendo que fomos feitos como Ele, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas com que propósito? Ele nos colocou na sua família, no corpo de Cristo, na igreja, para que, como pedras vivas, possamos ser moldados, capacitados, conduzidos ao entendimento da vontade do Pai, e assim tendo o entendimento transformado pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da palavra, das promessas de Deus, a gente possa viver neste mundo como filhos, revelando o reino de Deus, manifestando a justiça de Deus, manifestando a vida de Deus. Na realidade, como Cristo, como o próprio Senhor falou que
Assim como ele tinha sido enviado pelo Pai, ele nos enviava. Enviava para quê? Para revelarmos o Pai ao mundo. Todo o propósito da igreja, todo o propósito da obra de Cristo é para que nós, entendendo como igreja, a gente faça as suas obras, ou seja, revele o Pai ao mundo. O propósito da igreja é esse. E a gente faz isso quando nós andamos neste mundo segundo Cristo, segundo o modelo que ele nos deixou, fazendo da nossa vida uma oferta, ensinando outros sobre a vontade do Pai, sobre o querer do Pai, cuidando uns dos outros e revelando o Pai ao mundo por meio da igreja do corpo. Por isso que nós fomos inseridos nesse corpo, somos pedras vivas deste templo que Deus está construindo, templo onde ele habita. E a gente precisa entender isso, a importância desse aspecto, o entendimento disso, para que a gente deixe de ser criança imatura, que simplesmente acha que Deus está aí para resolver os problemas, para dar o que precisamos. Não se trata disso. Se trata de expressarmos, de revelarmos o Pai ao mundo, manifestarmos sua graça e seu amor, fazermos da nossa vida uma oferta como Cristo, e é isso que a gente precisa entender. Quando a gente faz isso, nós, na realidade, estamos caminhando para a maturidade, para a plenitude da expressão de Cristo, da obra de Deus em nossas vidas. Ele nos fez como seu Filho, para que, nos sujeitando uns aos outros, aprendamos uns com os outros, cresçamos uns com os outros e nos ofertemos uns aos outros, para que possam cada um de nós não só conhecer o Pai, mas revelar o Pai ao mundo. Que a gente possa entender isso, que nós possamos compreender essa vontade, fazer da nossa vida uma oferta, verdadeira oferta que agrada a Deus, o verdadeiro culto racional, ou seja, culto com entendimento espiritual, entendimento da obra de Deus, entendimento da sua vontade. Não se trata de nada etéreo, mas de uma oferta em favor dos outros, como Paulo escreve em Romanos, ou seja, que a gente possa ofertar os nossos membros, o nosso corpo, como algo agradável a Deus, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável a Deus. Porque essa é a vontade dele, esse é o verdadeiro culto. E ele explica logo depois o que é esse culto, as obras, o que fazer, como fazer, o que fazer na igreja, o que fazer na sociedade, o que fazer no nosso trabalho, na nossa família. E a gente precisa entender isso. Precisamos do discernimento acerca disso, para sermos os filhos que o Pai criou, que o Pai deseja para as nossas vidas. Que a gente possa aprender, crescer, amadurecer e entender a vontade do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.